galerinha! Sejam muito bem-vindos ao canal Mãe Me Ajuda, Estou Perdido. Estamos nós aqui, né, com a nossa quarta aula. Essa aula, né, teremos aí o tema Enem. E para começar, gente, não sei se todo mundo aí sabe o que é Enem, mas eu queria contar um pouquinho sobre a história do Enem, né, que é essa prova aí que muitos morrem de medo e acham que é um bicho de 7 cabeças, mas que não é tudo isso. Na verdade, ela ajuda, né, muitos jovens aí a conquistar o seu curso, né, de graduação e é muito importante, inclusive não só para quem quer ingressar na faculdade, mas também para se atualizar, para testar os conhecimentos. O Enem ele ajuda bastante, tá? Então vamos lá, né? Vou ler aqui, né, gente, porque sobre a história não tenho como ter tantas informações assim na mente, inclusive minha memória é péssima. O Enem foi desenvolvido na década de 1990 e aplicado pela primeira vez no ano de 1998. Tá? Para medir os... Gente, comeu alguma coisa aqui. Para medir alguma coisa, gente, desenvolvidas ao longo da educação. Eu acredito que seja as habilidades, tá? Para medir as habilidades desenvolvidas ao longo da educação básica. Desde então, o modelo da prova tem se adaptado à interdisciplinaridade e à democratização do conhecimento contemporâneo, bem como aos currículos e aos... Gente, infelizmente eu vou ter aqui para vocês algumas informações. Não saiu na folha, eu acho que estava muito claro. Tá, mas eu acredito que muita coisa vai dar para falar aqui. O número de inscritos e participantes foi modesto na primeira edição, mas aumentou exponencialmente ao longo dos séculos XXI, acompanhando o ritmo das mudanças incorporadas à aplicação das provas e da sua metodologia. Ao longo das 2 décadas, o exame passou por modificações em sua estrutura e organização. A dispensa do pagamento da taxa de inscrição concedida a aluno da escola pública ou aqueles provindos de famílias de baixa renda, mediante comprovação da situação declarada. É um exemplo de tentativa de adequação à realidade econômica e social brasileira. Uma outra mudança é prevista no exame a partir do momento em que eu acredito que seja a conclusão, tá, gente, do ensino médio for aprovada. A conclusão não, acho que a mudança, algo do tipo, aqui sumiu aqui também, gente. A base aponta as aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo de cada ciclo, o que deve implicar em alterações significativas em avaliações externas como o Enem. Então, assim, gente, é só para vocês entenderem, né? O Enem ele é bem básico, assim, a história dele, né? Ele foi aplicado, na verdade, para medir mesmo, né? E no começo o número, né, de participantes era bem baixo e como vocês podem acompanhar aí nas mídias, foi crescendo assim de uma forma extraordinária, né? Até porque a situação econômica, né, das famílias no Brasil não tem ajudado muito, então, né, isso aí é complicado. Mas enfim. Então, gente, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Deixa eu até anotar aqui. Nossa quarta Enem. Vamos lá, gente. O Enem, gente, né, no que diz respeito assim, ao instrumento, né, de seleção, tá? É o que eu vou falar na verdade aqui. Com a criação, no caso do programa da Universidade para Todos, que é o ProUni, pelo Ministério da Educação, que é o MEC, tá? Isso foi em 2014. A concessão de bolsas integrais e parciais, ela passou a ser vinculada à nota obtida no Enem, tá? Ou seja, né, a grande adesão das pessoas ao Enem se deu inclusive por conta disso, né? Muito por conta de uma bolsa de estudos aí no ensino superior, tá? E exatamente o que eu estou mencionando aqui, que alavancou, né, a procura da participação dos estudantes. E atualmente, para se inscrever no programa, o candidato precisa ter conseguido no mínimo
450 pontos como nota média no exame. Ou seja, você vai lá, escolhe lá o curso, a faculdade, né, que você quer fazer, e se você conseguir 450 pontos, já está elegível. Claro, não basta só isso, tem uma série de questões, vagas disponíveis, né, se tem pessoas com notas melhores na sua frente, aí tem umas regrinhas, tá? Em 2019, gente, o exame ele passou a ser utilizado por várias IES, instituições de ensino superior, tá? como parte do processo seletivo de seus novos alunos. Então, hoje, mais de 600 instituições, elas utilizam o Enem, como a nota, no caso do Enem, né, como parâmetro de seleção. E o que complementa, ou substitui, no caso, o tradicional vestibular e a análise do currículo. Então, assim, se você fez o Enem e você quer entrar lá na faculdade, XYZ, o Enem ele pode, inclusive, te proporcionar desconto, tá? Para você estudar e também te isentar de análise de currículo e o vestibular, que normalmente as faculdades pedem. Tá? Além do ProUni, né, outras iniciativas, né, governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior, que é o FIES, também utiliza os recursos da prova do Enem para avaliar os candidatos. Isso é recentemente, tá, gente? Eu tenho FIES de 2016, por aí, 2015, mais ou menos. Naquela época não precisava da nota do Enem, tá? Hoje em dia precisa. Então fiquem atentos também a isso. Em relação aos números, né, são números expressivos. Assim. Na edição inaugural do Enem, como eu falei que o número, né, não tinha sido tão expressante, assim, o exame ele contou com 157,2 mil inscritos, tá? E 115,6 mil participantes. 4 anos depois, em 2001, a marca do primeiro milhão de participantes ela já foi batida. Então, desde então, os indicadores eles só vêm crescendo. E crescendo assim, consideravelmente. A gente já chegou a alcançar 2,8 milhões de participantes em 2016. Tá? Em 2014, 8,7 milhões de inscritos. E aí o exame selecionou 525,482 do total de 2.387.110 estudantes que ingressaram nos cursos presenciais do ensino superior, né, o que equivale a 22%. Tá? Ou seja, 22% dos estudantes que fizeram a prova foram selecionados aí para o ensino superior. Tá? E em edições mais recentes, como de 2018, nós tivemos aí 5,5 milhões de candidatos, né? Que foi a edição com menos inscritos desde 2011. Eu não lembro, gente, o de 2019 e 2020. Teve um que foi cancelado, né? E o outro não lembro. Tá, eu consegui esse número aqui, mas é porque também já tinha fácil, mas eu acabei não pegando. Vou até pegar aqui pra vocês, espera aí. Então já vamos olhar isso agora. Não sei, gente, se eles divulgaram, tá? Ah, ó, foi bem parecido com o de 2018. É um pouquinho menos até. 2018 foi 5,5, aqui foi quase 5,100. Então foi um pouquinho menos, gente. Não sei o de... Depois disso eu não sei se eles têm divulgado. Porque assim, eles não divulgam tanto. Deixa eu ver aqui. Não adianta ficar pesquisando não, porque é um pouquinho difícil de achar, tá? Assim, no primeiro site, primeira informação que você bate o olho já acha. Mas assim, acho que aqui vai ter. Aí diminuiu bastante. Bom, lá a gente tinha visto aquele número, né? Aqui já tá falando, ó, que em 2019 foi 6,387 inscritos. Aqui, pronto, aqui, ó. A gente tem uma listinha aqui bem interessante, ó.
2010, ó. 11, 12, 13, 14. Nossa, 2014, gente. Olha só a quantidade de pessoas inscritas. Meu Deus, 2016 também muito. 2018 começou a cair um pouco. Na verdade, 2017 já caiu bastante, né? E só vem caindo. Eu acho que ninguém sabe, assim, muito bem explicar o motivo, viu, gente, dessa queda, mas foi isso. Bom, voltando aqui, tem esses números, né, bem expressivos aí, como vocês podem ver. E se a gente parar para pensar, qual é o objetivo do Enem? Né? Qual é a proposta avaliativa do Enem? Né? Em que aspectos, no caso, ela destoa do que é já estabelecido no vestibular? Primeiro, gente, é bem importante mencionar que o Enem ele possui um caráter individual e voluntário, tá? E a sua característica mais marcante é a interdisciplinaridade. Então, assim, o exame ele não tem como objetivo avaliar o conhecimento em si ou a sua memorização sistemática, né? Mas ele tem como objetivo buscar a capacidade do aluno de refletir e aplicar esses conceitos aprendidos, né, ali na prova. Basicamente, ele busca aferir se ao concluir, no caso, a educação básica, o aluno ele domina estruturas mentais, como raciocínio lógico, dedução, interpretação textual, por exemplo, né, o suficiente para saber agir frente a um desafio. Olha que bacana, né? A gente vê muito o Enem como uma avaliação do que eu sei, mas não é bem isso, né? A proposta dele. E as provas de vestibular, por outro lado, sim, costumam medir a quantidade de conhecimento bruto que o aluno observou na sala de aula, né? Que ele efetivamente gravou. E as questões são objetivas, diretas, e supervalorizam a capacidade de memorização de teorias e conceitos. Então, comparando as duas abordagens, fica claro que o Enem tem o diferencial de aferir a qualidade do conhecimento e sua aplicabilidade, e não a sua quantidade, né? O que, se a gente parar para pensar e analisar, é muito diferente. E então, gente, né, portanto, são duas maneiras assim muito distintas de compreender o mundo, né? Uma contextualizada, dinâmica e concentrada na reflexão, e a outra mais objetiva, mais conservadora, calcada na reprodução, no caso de respostas prontas. Tá? Então, né, a gente aqui já começou a entender um pouquinho, né, o propósito do Enem, a diferença do Enem entre outras provas que a gente vê por aí na área da educação, nas escolas. Agora, quais são os conteúdos mais cobrados, né, da história do Enem? Se a gente parar para pensar. O Enem, gente, ele aborda, assim, 4 grandes áreas do conhecimento humano, né, que correspondem, né, no caso, por sua vez, aos 4 cadernos de prova, né, acrescidos, né, da redação. Então, são esses 4 cadernos de prova, mais a redação, que é a tão falada, né, cereja do bolo do Enem. Então, são eles: linguagens, códigos e suas tecnologias. Essa é uma delas, tá? Essa seção, ela inclui o português, a língua estrangeira, que pode ser espanhol ou inglês, tá? Literatura, artes, tecnologias de informação, comunicação. Ela aborda esse campo, tá? Que é realmente linguagens. O caderno de matemática e suas tecnologias. Esse caderno, gente, ele vai abordar a lógica, né? E as mais variadas ramificações numéricas e aplicações na resolução de problema. Nós temos também o caderno de ciências da natureza, suas tecnologias, que aqui vão entrar biologia, química, física. E nós temos o quarto caderno, que é de ciências humanas e suas tecnologias, que aí vai englobar matérias relacionadas ao entendimento do ser humano acerca da sua própria existência, né? Ou seja, história, geografia, filosofia, sociologia. E nisso, gente, né, fora esses 4 cadernos, nós vamos ter aí também a redação, tá? E conforme mencionado, os conteúdos e as habilidades cobradas, né, nessa etapa, elas giram em torno da compreensão de uma linguagem, né, seja escrita, falada, artística, enquanto instrumento de comunicação. Ops, faltou
uma coisa aqui para vocês importante, né? Estou falando disso, mas é sobre o caderno de linguagem, tá? O caderno de linguagem, conforme eu mencionei no caso, ele aborda esses conteúdos, né? Que é da escrita, fala, artística, tá? E os assuntos, gente, eu tenho uma pesquisada, os assuntos normalmente mais cobrados nesse caderno é a arte contemporânea, a práticas corporais e autonomia, textos periódicos, textos jornalísticos, no caso em inglês. Gente, não se preocupem aqui com os cachorros latindo, tá? Desculpa. Variação linguística, interpretação de poema e função e impacto de novas mídias, tá? É importante a gente lembrar que uma única questão pode abordar mais de um conteúdo, né? Isso no intuito de verificar se o estudante ele consegue correlacionar diferentes tópicos. Entretanto, apenas uma habilidade pode ser exigida por questão. Então, assim, tem lá suas exceções e suas regras, tá? No caderno de matemática e suas tecnologias, a matemática também constitui um tipo de linguagem, né, que é um idioma numérico, e que o aluno precisa dominar até certo ponto, né, para poder resolver situações problemáticas, né, quantificáveis, no caso. E os conteúdos que são mais cobrados, de acordo aqui com a pesquisa que eu fiz, são estatísticas, conjuntos numéricos, gráficos e tabelas. Já no caderno, gente, de ciências da natureza, esse campo de conhecimento humano, ele está em constante atualização e expansão, né? Então, ele compreende a base porque se convencionou chamar de correspondem a áreas de atuação emergentes, como sustentabilidade, produção de energias, ecologias e bioética. E esses assuntos, eles tendem a vir mesclados com questões relacionadas às flutuações da economia, da política ambiental, da saúde. E os assuntos mais abordados aqui é ecologia, ondulatória e química orgânica. Né? Eu sou bem sincera. Isso aqui eu só conheço ecologia e olha lá. Nunca foi muito a minha praia. Nas ciências humanas e tecnologias, assim como nas ciências da natureza, as ciências humanas ela também tem enunciados contextualizados com assuntos que estão sempre em pauta nas reuniões da ONU e do G20, tá? Como a superpopulação do planeta, as medidas ligadas ao comércio e a atuação do homem frente, né, à escassez de recursos naturais. No meio disso, conteúdos mais cobrados são ética e política, exploração de recursos naturais, escravidão negra no Brasil, cultura e valores, tá? Já na redação, gente, o que seriam os temas, né, abordados pela redação? Como acontece no restante do exame, a redação do Enem tende a ser mais interdisciplinar e contextualizada para obter sucesso, né? E o candidato precisa utilizar de mais de uma série de conhecimentos relacionados, né? Saberes, né? Porque trata-se de um texto, né, dissertativo. Então, assim, ele deve ser coeso, coerente, dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. E geralmente são abordados debates políticos e sociais que estão em pauta ali no cenário nacional ou mundial, né, recente ou não, mas que tiveram um grande impacto, né, na sociedade. E no final das contas, o que o Enem avalia do aluno? Né? Eu acredito que assim, depois da gente ter falado um pouquinho sobre isso tudo, fica essa dúvida, né? E assim, gente, o Enem ele avalia a capacidade que o aluno tem de refletir e de resolver problemas utilizando as competências adquiridas ali durante o ensino médio, né? E aí, conforme mencionado já, né, conforme eu falei para vocês, o exame ele não vai medir a quantidade de informações que vocês absorveram, e sim o que você pode fazer com o conhecimento que você adquiriu ao longo desses anos, né? Qual é a sua capacidade de utilização desse conhecimento? Não é saber se um sabe mais do que o outro. Porque às vezes um cara ali que era 10 sabe tudo, chega na hora de elaborar uma redação, não consegue, né, juntar tudo que ele sabe e transformar em texto. Então, assim, é a sua capacidade, não a quantidade. Tá? E para aqueles que não vão cursar o ensino superior logo em seguida, né, do exame, do Enem,
O teste ele funciona como um termômetro de habilidades mentais, né, físicas, emocionais, porque não é fácil, gente. É um estresse. Imagina uma pessoa que está estudando, né, para passar para medicina é super difícil, é muito concorrido, e aí na hora lá pelo estresse e tudo mais, dá um branco, enfim, você precisa aprender a lidar muito bem com as questões físicas e emocionais. Por que físicas? Porque tem gente que na hora ali, né, da ansiedade, da dor de barriga, né, desmaia, passa mal, fica doente. Então, é uma junção, né, de questões que a gente precisa observar muito bem. E por que fazer provas anteriores do Enem, né? Isso otimiza os estudos dos alunos? Acho que muita gente pergunta, e eu falo muito para as pessoas, eu falo para os meus filhos, quando começar a ter oportunidade de fazer Enem, idade, façam, né? Porque como cada concurso e avaliação, as últimas edições do Enem, elas seguem um padrão de abordagem dos conteúdos, né, que vai ficando mais claro à medida que o aluno treina e direciona seu esforço. Então, assim, uma pessoa que já fez 5 Enems, obviamente ela vai estar muito mais adaptada àquela situação do que a pessoa que vai fazer pela primeira vez. Então, a chance de ter um sucesso é muito maior, tá? A pessoa já está habituada a resolver, né, aquele tipo de problema. E familiarizada, né, com a forma com que os problemas eles são propostos e os assuntos são abordados. Grande parte do desempenho de um candidato está relacionado à adaptação ao formato da prova, né, e à habilidade de compreender a banca ali, né, de avaliadora, o que a banca avaliadora deseja. Então, quem sabe que a abordagem do Enem interdisciplinar, ligando sempre teorias, estabelecendo, né, estabelecidas com debates e polêmicas recorrentes em nosso contexto, já vai aprimorando o raciocínio para correlacionar elementos, né, ao ler uma notícia online, por exemplo, né, e assim só pode afirmar que muito depende de como o candidato condiciona o seu método de estudo. A gente eu costumo dizer assim, que quem já está bem habituado com o Enem, ele estuda durante o ano inteiro, mas não é estudar, pegar livro e ler. É estudar durante o dia a dia, né? Vendo notícias e fazendo relação a tudo aquilo que vai caindo ao Enem. É diferente de uma pessoa que nunca fez e que se enfinha dentro do livro e estuda durante horas e horas e horas tentando decorar. Aí às vezes é frustrante, porque chega lá, não, nada do que ela estudou cai, porque nem não é decorar, né? Não é quantidade. E quando o aluno se prepara dessa forma que eu estou falando, né, já vem, né, exercitando o Enem há alguns anos, né, sem a pressão de que eu preciso da nota do Enem para alguma coisa, se torna habitual, ele se prepara muito melhor. Ele já delimita as possibilidades e direciona o seu tempo de dedicação à área que ele demarca. E além disso, quando essas atividades elas são realizadas em sala de aula, inclusive, que alguns professores gostam de fazer levar algumas questões do Enem, o professor ele toma um papel importante, tá? Ao fazer uma análise, enfim, ele acaba contribuindo muito. Agora, gente, eu falei até aqui com vocês sobre questões de controle emocional e físico. Em relação ao controle emocional, um dos grandes desafios do Enem é controlar a ansiedade, gente, em relação ao tempo. Hoje em dia a gente está vivendo num período que todo mundo tem muita ansiedade e assim, é difícil controlar. E principalmente em relação ao Enem, por quê? Você tem um tempo para fazer. Né? Você não pode chegar lá e simplesmente levar o tempo que você quiser. Então aí é bem complicado, porque nesse caso, fazer simulados e provas anteriores te ajuda. É um ótimo método no caso de estudo, né? Porque vai preparar vocês, alunos, para otimizar a produtividade, né, dentro do limite de tempo, evitar, né, os famosos brancos e desesperos no dia, né, da prova, que, como eu falei, isso é bem recorrente. Quem não está acostumado a esse estilo de prova, certamente vai achar o exame extremamente cansativo e desafiador, vai ficar desesperado. E para você conseguir se concentrar na resolução das questões, monitorar o tempo, ter uma boa redação, conseguir ter tempo para pensar, desenvolver, é preciso muito treino, gente. E um cronograma assim que contemple a resolução dos exames anteriores, com tempo cronometrado,
com prova, quando o aluno tem aproximadamente 3 minutos para resolver cada questão. Então, assim, são coisas que vocês precisam programar muito bem, tá? Como funciona a estrutura da prova? Essa estrutura o exame. Essa estrutura do exame ela é segmentada em 4 provas, né, objetivas, cada uma com 45 questões. Tá? Não se assustem, já devem estar fazendo a conta aí, tá? E elas são realizadas ao longo de 2 tardes de domingo. Antes, gente, era só num dia, tá? Eles acharam melhor dividir. E todas as questões, elas são interdisciplinares, né? Uma abordagem, né, tem uma abordagem de mais de um tipo de conhecimento ao mesmo tempo. Porém, como eu falei, é exigido a reflexão apenas de uma, por parte do aluno. E nesse caso, gente, fazer simulados ajuda muito o aluno a desenvolver melhor também a estratégia para a resolução dessas provas. E é assim que o estudante consegue determinar, por exemplo, em qual grande área é melhor ele começar e qual é o melhor momento para ele preencher o gabarito, sabe? Ele vai ali começando a se organizar de uma melhor forma, né? A correção do Enem, como ela é feita? A correção, gente, ela acontece seguindo a metodologia, né? A metodologia já é estabelecida, ela se difere da teoria clássica dos testes TCT, que equivale à porcentagem, né, de questões que o candidato acertou, da forma que é possível, né, que o aluno que acerte o mesmo número de questões tenha notas diferentes. A TRI, que é a medidora, a metodologia de medida, nota do Enem, ela não tem como objetivo avaliar o número de questões corretas, tá? Mas sim a proficiência dos candidatos em cada área de conhecimento. O cálculo ele acontece a partir de uma escala estabelecida com base nos resultados do Enem de 2019. A média foi fixada como 500 e de itens provenientes calibrados. Tá? Dessa maneira, gente, cada questão do exame ele possui um nível de dificuldade, ou seja, probabilidade de ser acertado pelos alunos de acordo com a sua proficiência. E quando um aluno acerta muitas questões difíceis, espera-se que ele domine os assuntos mais fáceis. Assim, um estudante que erra mais questões, no caso fáceis, e acerta as mais difíceis, tem um padrão de resposta que se assemelha muito ao chute. E por isso a sua nota será menor. Vocês acreditam nisso? Mas é verdade. E então, assim, um aluno e por isso, né, a nota dele vai ser menor que a de um aluno que acerta as questões fáceis e erra as mais difíceis, né? Não tem muito o que falar assim, né? Muitas pessoas podem achar injustos, mas isso é cientificamente comprovado, né? Então, é um método. E sobre os recursos digitais, né? Por que usá-los em salas de aula? Não, eu não vou falar muito não sobre os recursos digitais, gente, porque eu acho que a gente já... Deixa eu ver aqui com quanto tempo a gente tá. Nossa, 27? Nossa, tinha bastante coisa ainda para falar aqui sobre o Enem, mas eu vou deixar. Bom, conclusão, né? Deixa eu falar aqui rapidamente sobre 2021, né? Que no dia 30 de junho iniciou as inscrições para o Enem, tá? Foi até o dia 14 de julho. E os resultados dos pedidos de isenção de taxa de inscrição, elas saíram no dia 25 de junho de 2021 e ficou, né, disponível na página dos participantes. A aplicação será no dia 21 e 28 de novembro, tá? Para o Enem tradicional. E a versão digital, vale ressaltar, né, que o Enem digital ele vai estar disponível em 99 cidades e serão disponibilizadas 101.100 vagas. Isso é bem importante, gente, tá? E a versão digital do Enem, ela vai ser exclusiva para os candidatos que já concluíram ou vão concluir em 2021 o ensino médio. Então, assim como no modelo tradicional, pessoal, esses alunos precisam ir até o local do exame para realizá-lo, ou seja, treineiros deverão se inscrever apenas para a versão impressa, beleza? E aí, conclusão, gente, como é possível perceber, o Enem, ele representa, né, ao mesmo tempo um instrumento e um método avaliativo que possui 2 décadas de história e muito, muito mesmo aprimoramento aí e adaptações, né, anualmente,
O formato do Enem ele permite aferir aí a capacidade que o estudante tem de resolver, né, problemas e questões do cotidiano, utilizando não apenas os conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, mas também as competências desenvolvidas, né, em toda a educação básica. É possível verificar, pessoal, que, sua crescente importância como parte do processo seletivo de um número cada vez maior de instituições, complementando ou substituindo o tradicional vestibular. A gente falou disso também, tá? As parcerias, né, estabelecidas com outros programas governamentais, como o FIES, o ProUni, fazem aí do Enem uma grande oportunidade para os jovens candidatos aí vocês, né? Se mostrarem né, suas habilidades e conquistarem uma vaga no ensino superior. Então não esqueçam disso, porque o exame ele é extenso, é de caráter interdisciplinar e cobra muito do aluno consciência do que está acontecendo no mundo. Como preparação para o teste, entretanto, são disponibilizadas várias informações, plataformas, aplicativos que vocês candidatos aí, ó, estudantezinhos, podem consultar no intuito de melhorar o desempenho. Então, tirem um tempinho aí para vocês darem uma pesquisada nisso, tá? E mais do que servir como um termômetro para medir o nível de conhecimento dos participantes, o Enem ele avalia a estrutura mental, que é essencial para o profissional do futuro, gente. Tá? Vocês devem saber identificar através entraves e aplicar a teoria aprendida para resolver, refletir, interpretar, deduzir, correlacionar, esquematizar, tá? Ações indispensáveis à prática, né, da cidadania plena. E para isso é importante que o professor, né, no caso eu e os professores aí, estejamos capacitados para preparar vocês estudantes, né, para encarar aí essa avaliação que é tão essencial, né? E felizmente existem ferramentas digitais hoje em dia e que auxiliam muito, né? Tanto nós docentes quanto vocês estudantes a identificar os pontos fortes e fracos, né? No meio dos estudos ali que precisam ser trabalhados, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, gente, pesquisem, não deixem de pesquisar, tá? É muito importante. Façam o Enem, mesmo que vocês não queiram entrar numa faculdade, mas testem muito porque é muito importante, gente. Vale para a vida, beleza? Então é isso, gente. Beijo, até a nossa próxima aula, quinta aula, tá bom? Vai acontecer aí na semana que vem. Tchau, tchau.